Olá, eu me chamo Dilson Fagundes Ribeiro, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e irei apresentar o trabalho Análise Genômica Comparativa e Prospecção de Novos Biocontroladores de Curtobacterium flaconfacies. A Curtobacterium pertence à família Microbacteriaceae da ordem Actinomycetales, tendo importância econômica, pois pode provocar a murcha de Curtobacterium no feijão e pode provocar a mancha bacteriana marrom em folhas de soja. O estudo por meio da genômica comparativa pode fornecer informações acerca dos fatores de virulência e adaptação, favorecendo assim o entendimento de formas para o controle dessa bactéria. O objetivo deste trabalho foi analisar o genoma da Curtobacterium cepa 208, isolada em um caule de um cacto na região de Nova Lima, e compará-lo com o genoma de outras 34 cepas isoladas a partir de diferentes fontes em diferentes regiões do mundo, com o intuito de encontrar assinaturas gênicas associadas com a virulência, patogenicidade e adaptação, e também prospectar um biocontrolador a partir de isolados bacterianos obtidos a partir de cavernas do quadrilátero ferrífero, expandir o potencial biotecnológico dos micro-organismos cultiváveis associados às cavernas ferruginosas. Foram coletadas amostras do piso e do teto de 8 cavernas do quadrilátero ferrífero, obtido um total de 563 isolados que foram mantidos em Eppendorfs de 1,5 ml para compor as matrizes do ensaio de inibição in vitro. A cepa 208 e os 563 isolados foram cultivados em meio LB líquido e em estufa a 28 graus Celsius por 48 horas. Após esse período, realizada a leitura de absorbância a 600 nanômetros e padronizado a 0,1. Foram pipetados 100 microlitros da suspensão 208 em uma placa de Petri e espalhado. Após isso, a placa foi dividida em 8 partes e em cada uma das partes colocado disco de papel filtro estéreo e pipetado 10 microlitros de cada um dos isolados, então levados para BLD por 48 horas a 28 graus Celsius. O genoma das 35 cepas foram obtidos no banco de dados do NCBI. Para a cepa 208, foram identificados um cromossomo e um plasmídio, que permitiram, por meio da análise de core de famílias de proteínas ortólogas, estabelecer o contexto evolutivo da cepa investigada. 6 dessas bactérias são consideradas não patogênicas, entre elas a 208 isolada no cacto aqui no Brasil. Os resultados mostraram que a partir dos 563 isolados, 12 deles foram capazes de inibir o crescimento da Curtobacterium, produzindo um halo de inibição. O melhor resultado em triplicata mostrou que produziu um halo de 17,36 milímetros com desvio padrão de 0,85. Na figura A, nós podemos ver o resultado de cada uma das cepas analisadas quanto à presença de singleton, ou seja, genes únicos que estão representados pelos números na coloração preta. Na coloração azul, podemos ver o número de famílias de genes exclusivos com 2 cópias cada uma. Em vermelho estão os números dos elementos de transposição. Todas as cepas compartilham 2.426 genes e 3.281 genes são considerados acessórios, ou seja, genes que são compartilhados por uma e outra cepa, mas não são considerados, não são compartilhados por todas as cepas. Também buscamos comparar a quantidade de genes que a Curtobacterium compartilha com outra espécie. Escolhemos a Clavibacter michiganensis por ser da mesma família. Elas compartilham entre si 1.707 genes, 36 genes são exclusivos da Clavibacter, 719 exclusivos da Curtobacterium. A cepa 208 compartilha 11 genes com a Clavibacter michiganensis. Na figura B, é possível analisar a filogenia e, de acordo com o valor de Bootstrap, podemos afirmar que a filogenia é robusta, ou seja, o posicionamento da cepa 208 está muito próximo do real ponto de vista evolutivo. Podemos perceber que os genomas das cepas analisados também são parecidos, o que diferencia é a fonte em que elas foram isoladas, o que pode colocar uma mais próxima da outra de acordo com essas fontes em que foram isoladas. Segundo a literatura,
Genes que codificam hidrolases, peptidase, protease, toxinas, antitoxinas, pectatoliases em plasmídeos podem estar associados aos fatores de virulência e patogenicidade. As cepas sinalizadas em triângulo são cepas não patogênicas. Em laranja estão os cromossomos e tudo que não for laranja são plasmídio. Percebemos que a cepa 208 possui um plasmídio que é exclusivo e que foi identificado pela primeira vez. Estamos mostrando também que o plasmídio da cepa P990 também está contido na cepa 1037. Se analisarmos a posição do gene 127 a 146, podemos perceber que eles só existem na P990. Na figura superior, ele está representado por esta parte branca. Podemos perceber também que estes genes estão representados na figura e o restante dos genes encontram-se nos plasmídeos representados pelas cores azul claro, azul escuro e rosa. Temos dois resultados possíveis. Primeiro, não tem plasmídio e o gene não está no cromossomo, como na cepa 10624, que ela é considerada patogênica, mas não tem os genes. E também temos o resultado que não tem plasmídio, mas os genes encontram-se nos cromossomos, como a cepa BRIP 70601. A cepa 208, ela não tem os genes associados à virulência. Então, nós podemos concluir que a análise dos genes que codificam essas enzimas associadas à virulência e patogenicidade não pode explicar os mecanismos de patogenicidade e virulência com base na presença de tais genes, tendo em vista a heterogeneidade dos genes em cepas patogênicas e não patogênicas. A análise preliminar da bioprospecção mostrou que 12 isolados têm o potencial de inibir o crescimento da curtobactéria in vitro. Esses são meus agradecimentos e minha referência bibliográfica.